Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Fernando, eu sou docente e trabalho na área de microbiologia. Hoje, pelo Telesaúde Goiás, nós vamos abordar uma temática que envolve a saúde do ser humano, só que de uma área bem diferente do que as pessoas costumam assistir aqui nos programas da Telesaúde Goiás. A gente vai abordar uma temática sobre qualidade ambiental e poluição do solo, o papel dos agentes químicos e biológicos. Ou seja, nós vamos apresentar aqui algumas temáticas voltadas para o solo, um entendimento do solo enquanto um ecossistema complexo. A gente vai dar um bom detalhamento sobre ele e depois a gente vai falar sobre algumas questões vinculadas à poluição deste ambiente, desse ecossistema. Então, o solo é uma camada mais superficial da crosta terrestre. Tá? Isso é uma definição, então por isso a gente faz uma leitura de um texto, né? É comumente chamado de chão, é comumente chamado de terra. É o que tem na superfície, né? Então é elemento natural, de fundamental importância para a vida de várias espécies. Claro, a gente tem aí, nem precisa mencionar o quanto o solo é importante, né? E como ele é uma fonte, por exemplo, nutricional para plantas. Então, quais são as estruturas básicas que formam esse solo? Primeiro, matéria mineral, matéria orgânica. Então, nós temos raízes, nós temos folhas, né, troncos de plantas, animais decompostos. Então, isso tudo é uma fração sólida. Nós temos a água, que é a fração líquida. E nós temos o ar. Sim, o ar está presente no solo, em maior quantidade ou em menor quantidade. E isso depende da estrutura natural do solo ou depende de práticas que você faz para o solo, permitindo que ele seja mais ou menos aerado. Essa entrada de ar no solo, então, é ação natural, minhocas, a estrutura do solo, minhocas, tá? O tamanho dos minerais desse solo, tá? Ou ações mecânicas, por exemplo, de você utilizar arados de forma com que esse solo fique mais dissociado e haja uma maior quantidade de ar entre as estruturas, tá? E aí a gente vai relembrar a base desse sistema de solo, né? Então ele tem 3 fases, né? Composto, né? Minerais e matéria orgânica, o ar e água. Tá? Essas 3 estruturas, em diferentes proporcionalidades, tá? vão compor o solo como um todo, ok? E voltando aqui, e esta estrutura, esse sistema trifásico, ele também pode variar de acordo com condições naturais e de acordo com o intemperismo.
Então, o que é o intemperismo? É o conjunto de processos físicos, químicos, biológicos que atuam sobre as rochas que estão expostas ao ar e expostas à água. Tá? Então, essa ação do intemperismo vai promover as diferentes alterações, tá, naqueles compostos do solo. Nós temos o intemperismo físico. Então, o que seria o físico? É a mudança de temperatura, tá? E faz com que haja o desgaste dessas rochas. Então, esse desgaste, né? Então, por exemplo, o quartzo, com o calor do sol, ele se dilata. Depois, com o frio, ele se contrai. Você pode gerar uma tensão nessa relação. Então, você tem uma estrutura de quartzo próximo de uma estrutura de um outro mineral. Cada um tem um coeficiente para dilatação. O quartzo dilata muito mais, por exemplo, do que o feldspato, que é outro mineral. Como eles estão pressionados num mesmo ambiente, um próximo ao outro, quando o quartzo se dilata, pode ocorrer fraturas. E aí pode ocorrer o quê? Essas fraturas provocarem a entrada nessas rachaduras de água e de outros materiais, favorecendo com que haja dissociação e a separação. Então, essa ação do intemperismo físico é muito importante. O intemperismo químico, a reação da água, por exemplo. Tá? Se no intemperismo físico a temperatura é um dos principais agentes, no físico, no intemperismo químico, nós temos a água como um dos principais agentes. Porque a água tem também gás carbônico, podem ter outros ácidos. E com isso, você pode provocar reações químicas em minerais, provocando assim uma decomposição, uma dissolução, né? Dissolver essa rocha, fazendo com que ela fique mais agregada ao solo ou não. Então, intemperismo químico é importante. Intemperismo biológico. Aí você já tem a ação de seres vivos nesse ambiente. Ou seja, bactérias que podem viver nas rochas, plantas que podem viver crescendo as raízes entre as rochas e fazendo o quê? Ocupando pequenos espaços que podem ter sido inicialmente provocados por um intemperismo químico ou intemperismo físico, provocando algumas rachaduras ou algumas aberturas, dependendo do processo que houve, e a raiz pode adentrar e concretizar, né, esse maior rompimento das rochas pela própria ação do crescimento das raízes entre os espaços das rochas. Nós temos aí uma variedade de ações, né, voltadas para essas três áreas de intemperismo, né, o físico, o químico e o biológico, que exercem sua ação sobre essas diferentes camadas de solo. O solo tem camadas. Nós temos o horizonte zero, o O, que é a camada orgânica superficial, é bem na sua superfície. Daí, logo depois, você tem o horizonte A, que é fragmento de rocha, matéria orgânica, humus. Horizonte B, que é uma camada mais mineral, mas tem menos matéria orgânica, mas ela tem mais minérios que são absorvidos pelas raízes das plantas. O horizonte C, aí é uma camada mais adensada de minerais. E o horizonte R, que é a rocha matriz, lá nas altas profundidades, né, bem mais profundo, de onde você tem a origem desse solo mais superior. Então, essas camadas de solo, elas podem sofrer, a depender do ambiente em que elas estão expostas, ações do intemperismo citados anteriormente. E esses solos podem ser diferentes. Então, é interessante aqui a gente falar um pouquinho sobre diferentes solos. O solo arenoso, por exemplo, é aquele que contém
mais areia na sua composição, né? Lembrando que você tem os 3 compostos do solo básicos, a areia, o silt e a argila. A variação da porcentagem, da proporção dos 3, é que você vai conferir o tipo de solo. Então, o solo arenoso tem mais areia. Tendo mais areia, que é a maior partícula, vai conferir a ele uma maior permeabilidade, porque os grãos de areia são maiores, você tem um espaço maior entre eles, permitindo ali uma passagem, por exemplo, de água muito maior do que outros tipos de solo. Então, o solo arenoso é mais permeável porque tem o quê? Mais areia. E é claro que é um solo, justamente por ser muito arenoso, ele é mais fácil para erosão, porque a água pode, junto com a ação do vento, carregar essas partículas de areia muito mais facilmente do que outros tipos de solo. Solo argiloso. Como o próprio nome diz, a argila é um constituinte que tem uma maior prevalência, ou seja, o solo argiloso é constituído de mais de 30% de argila. Comparativamente com o solo arenoso, a quantidade de argila é muito, muito, muito maior. Então, as partículas são mais finas por conta da presença maior da argila, então ele é menos permeável, tá? Então a água penetra com mais dificuldade, tá? Então a água não consegue passar tão fácil comparado com o solo arenoso, tá? E por conta disso, ele fica mais encharcado, porque como a água demora para passar pela sua camada, há uma retenção maior de água nessas camadas, tá? E quando ele fica seco, ele fica extremamente compacto, tá? E aí, com isso, a porosidade também diminui. E aí, você tem um solo menos aerado, arejado, e aí ele é mais propício para ocorrer rachaduras. Solo argiloso, existem alguns tipos de solos argilosos que são extremamente importantes na agricultura. Então, isso varia. Não vamos também generalizar dizendo que todo solo argiloso é bom para a agricultura. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas existem solos argilosos que são fantásticos para a agricultura. Ou seja, por exemplo, a terra chamada terra roxa é uma terra avermelhada, né? É um solo argiloso que é originado de alguns tipos de rochas específicas e ele propicia um cultivo de certas plantas comercialmente muito favoráveis, gerando lucros e também servindo como alimentos. Então, é um tipo de solo argiloso muito bom para a agricultura. Outro tipo, massapê, ou seja, ele tem na sua composição básica uma composição diferente, a origem da argila é diferente da terra roxa, mas permite também, por conta dessa disponibilidade de nutrientes, o crescimento de certos cultivos que não vão bem na terra roxa, mas vão bem nesse tipo de solo, que tem uma predominância maior de solo calcário. Então, esse é um outro tipo de solo argiloso bom para a agricultura. Antes de falar do uminífero, voltando para o argiloso, existe, por exemplo, aquele que não possui, basicamente, essa origem. Ou seja, ele é composto de argila, mas aquela argila em altíssima concentração, formando aquela camada de lama, de fato, proveniente, por exemplo, das chuvas no sul, em que houve uma lavagem do solo, retirando aquelas camadas mais nutritivas do solo, ficando apenas uma camada de argila mais inferior com poucos nutrientes, ou seja, que tenha uma maior dificuldade no crescimento.
Então, há uma necessidade, nesse caso, de recomposição dos minerais, recomposição dos fatores biológicos, para que aquele solo volte a ser fértil daqui a um tempo, não imediatamente. Ou seja, o tempo de recuperação daqueles solos de agricultura que foram inundados no sul ainda vai demorar um pouco mais. Serão recuperados? Serão, mas vai depender muito da ação do homem e a ação da natureza trabalhando em conjunto para essa recuperação. Solo minífero. O minífero lembra de humus. Humus a gente pega e faz uma relação com as minhocas, por exemplo. Né? É um solo que é muito rico em humus. O que é o humus? É aquele resíduo vegetal, como raízes, restos de folha, origem animal, ou seja, é bastante fértil, tá? Tem muita matéria orgânica. E aí você tem uma ação grande de fungos, uma ação de bactérias, tá? E você consegue fazer também, através desse solo, o humus, né? A produção desse solo minífero é produzida através das minhocas. Você coloca a minhoca, ela utiliza todo esse material orgânico como fonte nutricional e, através do seu trato digestivo, ela elimina os resíduos que é o humus, ou seja, é um material extremamente fértil e extremamente rico, que é aquela terra preta, que é comercializada e usada muito para hortaliças, etc, etc. Tá? Então, essa minhoca, a minhoca, ela não sobrevive na superfície porque ela tem uma respiração cutânea. Por ter uma respiração cutânea, tem que haver, né, respiração cutânea pela pele. Por ter uma camada bem, um gel no entorno dela, para dar essa proteção à pele, se ela ficar exposta ao sol, ela pode ressecar. Ressecando, ela pode morrer, porque ela não vai conseguir fazer a troca gasosa. Nesse sentido, ela vive nos subterrâneos. Né? E ela, como ela come resto animal, resto vegetal, ela, através do seu trato digestório, né, ela vai eliminar resíduos. E esse resíduo é a matéria orgânica, que é o humus, que a gente já comentou no slide anterior, extremamente rico. Então, a manutenção, por exemplo, de minhocas em canteiros de hortaliça deixam esse solo extremamente rico. Não por conta da minhoca em si, ela também auxilia por conta da aeração daquele solo, mas principalmente por conta do que ela gera de resíduos através das suas, entre aspas, fezes, tá? Que são ricas em materiais orgânicos que são utilizados pelas plantas. Então tá aí a origem dessa riqueza desse tipo de solo. O solo calcário, que aí tem origem em solo, em rochas sedimentares provenientes de ossos, de animais mortos e conchas. Então, tem uma base, né, de 30% a mais de calcário do que os demais tipos de solo, por isso que ele é designado solo calcário. A gente tira daí cal e cimento, né? A estrutura para você fazer o cal, para você moer e para fazer o cimento. No calcário tem algumas formações curiosas que vale a pena e para que a gente não confunda. Estalactite é o que tem na caverna que vem de cima para baixo, formando aquelas pontas, tá? Por conta do gotejamento da água de chuva que vai escorrendo e essa água é tem bastante composto calcário e eles vão se depositando bem na extremidade das gotas antes do momento do gotejamento, e isso por centenas e milhares de anos, e aí você tem uma formação do estalactite. Já o estalagmite já é o contrário, é aquela formação do depósito de calcário, daquelas gotas que vieram de cima e vão sempre pingando no mesmo local e vão depositando pouquinho por pouquinho de calcário. Então, vindo do chão para cima.
há um momento em que chegam a se formar colunas com a junção do estalactite com o estalagmite. E isso é uma ação de milhares de anos. Então, quando a gente vê alguém danificar isso, ele está danificando uma ação que demorou milhares de anos para ser feita pela natureza. E isso é um crime, né? Agora, o solo lixiviado. Então, o que é a lixiviação? Né? É aquela remoção, né? É o processo em que você remove componentes sólidos do solo por meio de uma ação líquida, tá? Principalmente, né? Então, quando você tem muita chuva, você pode levar essas substâncias presentes no solo, levar embora. É o que aconteceu nas enchentes do sul, por exemplo, nas áreas cultiváveis. O excesso de chuva, uma grande carga de chuva, ou o transbordamento dos rios, fez com que eles saíssem do leito e toda a margem que era cultivável, que tinha ali os seus compostos nutricionais presentes naquelas primeiras camadas de solo, foram simplesmente lavados pela chuva. E lavados e depois depositados em outras regiões. Então, é isso que mostra, às vezes, nas reportagens, que vai ocorrer, principalmente nesse sul, agora, alterações de qualidade de solo, que numa região era muito boa e que aquele solo foi todo lixiviado e depositado num outro local que antes não era próprio para cultivo e que agora vai se transformar, vai se formar próprio para cultivo. Ou seja, houve uma mudança radical nesta situação. E, lógico, esse solo lixiviado que foi levado embora, ficou uma outra camada de solo, que tem uma menor fertilidade ou quase nenhuma. Então, cabe agora a ação do homem tratar desse solo, fazendo uma interferência de reposição de componentes, né, de restos vegetais, de matéria orgânica, de material mineral, para buscar uma reordenação desse solo para torná-lo novamente um solo fértil. O solo siltoso. Nós temos três, né, que foram colocados, três componentes do solo: a areia, a argila e o silt. Silt é uma partícula microscópica, mas se você aumenta a quantidade do silt, a gente pode chamar de solo siltoso, tá? O problema é que, como o silt não é uma partícula que agrega muito como a argila, então ela é muito pequena e leve. O vento ou a água de chuva pode também levar esse tipo de solo e pode lixiviar com muito mais facilidade. E ele também é muito erosível justamente por isso. Por ele não ter uma capacidade tão grande de agregação, ele é muito levado nessas intempéries e nessas ações do clima, da água, do vento, etc. Então, o que é o silt, como foi falado, é todo mineral ou fragmento de rocha menor que a areia fina e maior que a argila. Ele está no tamanho intermediário e é uma partícula microscópica. O solo como hábitat para os micro-organismos. Aqui a gente já viu a estrutura física do solo, viu o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Aqui nós temos já ali abaixo a estrutura que eu falei, areia, silt e argila, dá para ver no desenho as proporções, mas a gente vê também que um grama de solo pode conter de 90 a 90 bilhões de partículas, de 10 a 8 milhões de centímetros quadrados de superfície. Isso significa que, a depender do tipo de solo, você vai ter um resultado tanto em número de partículas, né? As diferentes proporções. Vocês veem areia, maior quantidade, você tem areia mais grossa, você tem areia média, você tem areia fina. Então, dependendo do tipo de composição, você vai ter maior ou menor quantidade de partículas,
maior ou menor quantidade de superfície exposta desse solo. O solo é composto, então, da areia, do silt, da argila, a água que ocupa os espaços, que são os poros, podem ser macroporos ou microporos. Macro, espaços maiores. Micro, espaços menores. A água ocupa principalmente os macroporos, tá? E juntamente com os organismos. E os micro-organismos ocupam os microporos e os macroporos também. Então, ali a gente está vendo um desenho da distribuição deles no solo. O que interfere no solo que tem relação com a vida microbiana? É a atmosfera, é a presença em grande quantidade, presença em pequena quantidade de ar, de oxigênio, o ar em si, com gás carbônico, nitrogênio, né? Ou seja, os diferentes gases. Ou seja, por isso que a gente nem fala a presença de oxigênio, é a presença da atmosfera como um todo naquele solo. O solo é mais aerado, menos aerado, isso vai desenvolver uma característica diferente dos micro-organismos que estão lá. A presença de água em excesso, em abundância, em menor quantidade, é também o tipo de presença de água, se a água está mais agregada, se a água simplesmente passa, a gente vai ver. Potencial, oxirredução, a temperatura daquele solo, o pH daquele solo, as fontes de energia, presença de carbono ou não naquele solo, tudo isso você tem formando uma estrutura, vai depender, né, desses componentes, a estrutura e a função das comunidades microbiológicas que vão estar nesse solo. Então, por exemplo, a atmosfera, dependendo do tipo, pode ser um solo mais aerado, um solo menos aerado, sem nenhuma aeração ou com pouca aeração, disponibilidade de oxigênio, disponibilidade de nitrogênio, vocês estão vendo aí na tabela, né? Num solo aerado você tem essas proporções, num solo menos aerado você vai ter uma redução, né? Num solo com anaerobiose você vai ter praticamente valores próximos de zero. Então, dependendo da estrutura do solo, você pode ter esse ar retido lá dentro, em maior ou menor quantidade. A temperatura. Dependendo da temperatura do solo, você pode ter comunidades microbianas diferentes. Então, a temperatura pode variar de solos gelados, tá, presentes mais nos polos, em regiões que têm o inverno mais rigoroso, até solos presentes em regiões próximas, por exemplo, de fontes termais. E essa variação toda vai depender, né, vai gerar características específicas dos micro-organismos que estão ocupando essa área. A temperatura, né, mesmo assim, do solo, vai também acelerar ou diminuir os processos de decomposição, por exemplo, de degradação de matéria orgânica. Em solos mais quentes, você tem uma aceleração da atividade microbiana e, com isso, você vai ter uma degradação de material orgânico muito maior. Em solos mais frios ou gelados, você tem uma demora no processo de degradação, no processo de decomposição. Então, a variação da temperatura afeta características físico-químicas do solo em ação em interação com o micro-organismo. A água no solo, conforme eu falei, você tem uma água que pode ficar aderida apenas às partículas de solo, que a gente chama água higroscópica. Você pode ter uma água capilar que fica presa, tá, naqueles microporos ou nos macroporos, e você pode ter a água livre, que não está aderida, ela simplesmente passa pelas camadas do solo, que a água livre ou gravitacional, ou seja, ela tem ação gravitacional descendo e atingindo, inclusive, os lençóis freáticos mais
mais subterrâneos, né, alimentando esses lençóis freáticos. E isso vai depender do que? Da característica do solo. Se for um solo mais agregado, vai demorar mais para essa água passar e haver uma maior retenção, e assim por diante. Então, tudo isso afeta a presença microbiana nesses solos. Então, a água, associado a quê? A difusão dos nutrientes, porque ela carrega nutrientes, a motilidade dos micro-organismos ou dos organismos que estiverem no solo, ela regula também a temperatura, ela pode alterar também a aeração do solo e muda o pH e o potencial de oxirredução. Todos esses fatores podem estar vinculados à presença da água do solo e, com isso, geram diferentes atividades biológicas dentro daquele solo. Então, a água tem um fator primordial porque ele afeta e altera todos esses mecanismos dentro do solo. O pH pode auxiliar ou inibir o crescimento e a ação microbiana. Um pH mais ácido, um pH mais básico, se ele não estiver adequado à característica daquele determinado micro-organismo, o micro-organismo pode, inclusive, parar o seu metabolismo enquanto aquele pH não estiver adequado. Plantas também podem ter o seu processo de absorção reduzido em determinados pHs. Por isso, a necessidade de fazer uma correção do solo, por exemplo, para tornar a atividade metabólica da planta e dos micro-organismos mais adequada. Então, o pH do solo também é extremamente importante. Tem solo ácido, solo neutro e solo mais básico. São esses três, variando de 1 a 11. Aqui no solo, né? Características físico-químicas do solo relacionadas à fonte de energia, ou seja, aqueles pontos onde há maior matéria orgânica, que são os chamados hotspots. Quais são os hotspots? São justamente aquelas áreas mais próximas dos sistemas radiculares, porque ali é onde tem a maior concentração microbiana, você tem a maior disponibilidade de nutrientes, que são nutrientes produzidos por micro-organismos ou substâncias que podem ser utilizadas pelas plantas ou que as plantas soltam, ou seja, exudam, produzem mucilagens, exudatos, que podem ser fonte de energia para o micro-organismo. Então, é um ponto, é um local que há muita interação entre micro-organismos, né? Entre os próprios micro-organismos e entre os micro-organismos e plantas, por exemplo. Tá? Então, esses chamados hotspots. E aí, você tem, depois de passar essas situações, nós temos esses solos. Né? Como eu falei dos solos lá com mais oxigênio, com menos oxigênio, a gente tem situações que a gente pode pensar, pô, mas o solo com pouco oxigênio, será que ele é bom? Determinados ambientes, como por exemplo manguezais, como o cultivo de arroz em áreas alagadas, são mais favoráveis para o desenvolvimento das espécies vegetais e dos organismos que ali habitam, comparativamente com um solo mais aerado. Então, dependendo do tipo de solo, você vai ter um grupo de organismos mais adequados e mais adaptados. Solos em temperaturas extremas. Regiões polares, você tem características de plantas, características de organismos que vivem nessas condições. Em solos em regiões desérticas, você tem plantas adaptadas e você tem organismos adaptados àquela condição de solo. Tá? Então, temperatura, presença de oxigênio, a presença do solo, do ar atmosférico no solo, tudo isso vinculado a essas ações de extremos. Já a rizosfera, como eu falei, você tem uma área no entorno das raízes de plantas, como foi dito, em que há uma troca, tá? Uma troca de compostos, né?
há uma interação muito grande entre micro-organismos, entre eles, e a própria raiz da planta. Essa região tem, como disse, essa influência das raízes. Dependendo do tipo de planta, você vai ter uma influência diferente no solo. E dependendo da planta e dependendo dos exudatos e de tudo que tiver ali, você vai ter uma concentração de um grupo de micro-organismos ou de outro grupo. Isso pode variar. Quais são os compostos dessa região? Exudatos, que são compostos solúveis em água, eliminados pelas plantas. Secreções, que já tem uma alta massa molecular. Mucilagens, que são polissacarídeos ácidos, e tudo isso é eliminado numa região chamada mucigel, que é uma região entre a raiz e o solo, a superfície da raiz e o solo, aquela área ali em que você tem todo esse material que faz parte, né, dessa composição, em que há uma atividade microbiana muito grande. E os lisados, que conforme a raiz cresce, aquelas estruturas mais externas das raízes, células mais velhas que morrem, outras células que se rompem por conta do crescimento das raízes, são eliminados e são também fontes nutricionais para os micro-organismos. Ou seja, é um ambiente extremamente complexo, com uma diversidade microbiana muito grande. E tudo isso existe em equilíbrio. Agora, quando você altera aquelas características do solo, características físicas, características químicas ou características biológicas, você está poluindo. E se você polui, você prejudica a vida de quem vive acima desse solo e que faz uso desse solo como meio de subsistência, que é o homem. Outras espécies que dependem do solo para obter seus nutrientes através das plantas, por exemplo, e através do próprio solo, né? De processos industriais que alteram condições de vida, alteram patrimônio cultural ou ainda deterioram recursos de matéria-prima para a nossa sobrevivência. Processos que vêm de atividades humanas, nós temos, por exemplo, erosão, esgotamento mineral. Então, isso vai de ações, inclusive, do homem. Existem processos de erosão naturais, mas existem outros que são provocados pelo homem. Tá? E com isso, a erosão, através do vento, através da água, ocorre a lixiviação e você retira daquele solo as porções mais orgânicas e minerais essenciais para o crescimento de certas plantas. E com isso, você elimina a estrutura de sustentabilidade. A eliminação de rejeitos industriais no solo sem tratamento prévio. A destinação de agrotóxicos da agricultura sem o devido tratamento ou sem a devida contenção desse material tóxico. E os lixos domésticos, por exemplo, lixo e esgoto eliminados da natureza sem tratamentos prévios, né? Isso tudo ligado a uma concentração, ou seja, a depender da concentração que é eliminado, a depender a depender da quantidade eliminada, você vai ter aí um impacto, digamos assim, no ambiente, certo? Você vai ter um impacto maior ou menor causado pela concentração. Você pode eliminar uma pequena quantidade de um resíduo, mas se ele for eliminado em maior quantidade, não tem como você resolver. Ou seja, você elimina uma quantidade pequena, mas com tão grande. Ok. Você está identificando agora?
Deu pau? Ok, então eu vou retomar esse slide desde o começo, tá? Eu volto um ou continuo nesse mesmo, só que daí eu volto à explicação? Ok, vou voltar. Aqui. Então vamos retomar a partir daqui. Então vou retomar a partir desse. Então, gente, a alteração, né, essa poluição dos solos, a alteração indesejável dessas características pode prejudicar a vida do homem, a vida de outras espécies que dependem dessas estruturas de solo, tá? Processos industriais, ok? Condições de vida, de fato, patrimônio cultural, ou, se não, ocorre a deterioração de recursos de matéria-prima. Ou seja, você poluir o solo, você afeta diretamente nesse equilíbrio, tá? Que existe hoje da nossa sobrevivência na natureza. Que tipos, né? Que processos, por exemplo, da poluição do solo têm uma função que vem da origem da atividade humana? A erosão. Engraçado, porque a erosão pode ocorrer naturalmente. Existem fenômenos naturais que não têm interferência humana, tá? Provocadas pela erosão, que geram a erosão. Mas o homem também, através de certas ações, de certas interferências na natureza, ele pode provocar erosão em determinados ambientes. Por exemplo, a retirada de plantas que dão a sustentabilidade daquele solo, tá? Que seguram o solo em momentos, por exemplo, de chuva. Quando você retira aquela superfície, aquelas plantas que dão essa sustentação, você começa a ter o quê? A ação do processo da água, do vento, a lixiviação, e aí você começa a levar, a carrear substâncias e camadas superficiais do solo que vão se aprofundando, formando a erosão. E vão levando também, inclusive, esgotamento, né? Vai retirando camadas de minerais que seriam importantes para a absorção das raízes das plantas. A destinação errada dos rejeitos industriais, né? Então, você jogar na natureza rejeitos industriais sem o devido tratamento prévio ou, minimamente, sem a devida contenção, ou seja, eu não consigo tratar o rejeito, mas eu devo pelo menos acondicioná-lo em recipientes que podem permanecer a ação do vento ou a ação da chuva sem ocorrer rompimento. Nós tivemos muitos problemas relatados aí na imprensa ao longo dos anos de rejeitos industriais extremamente tóxicos guardados em containers ou guardados em tambores que, pela ação do tempo, se romperam e extravasaram para o solo, deixando esse solo praticamente improdutivo para o resto dos tempos. O uso em excesso ou a destinação inadequada de embalagens de agrotóxicos na natureza também é um dos fatores que poluem o solo. Quando você usa em excesso, esse excedente vai para o solo. Quando você destina os frascos e as embalagens de papel e jogam direto no solo sem uma destilação correta, esse material pode também extravasar e chegar até o solo poluindo. E os rejeitos domésticos, lixo e esgoto, também são
Rejeitos que, se não tratados de maneira correta, podem vir a poluir, inclusive lençóis freáticos, que são utilizados como fonte de água de qualidade para nossa sobrevivência. E tudo isso que foi falado, ligado à concentração, quantidade e composição dos agentes. Os tipos de agentes que estão envolvidos, a quantidade e a concentração. Eu posso colocar um agrotóxico em gramas, tá? Não precisa ser em quilos, mas em gramas. Se ele tiver numa alta concentração, ele pode, com a ação da água, se diluir e espalhar para uma área muito grande, provocando uma poluição enorme. Em compensação, eu posso ter um outro elemento com uma concentração baixíssima, mas com uma quantidade muito grande, que também vai ter o mesmo poder de espalhamento. Então, essas variações de concentração, de quantidade, de composição, são também, né, importantes para esses processos de poluição vindas de atividades humanas. A gente não pode dizer que todo solo, né, qualquer solo, aquele solo não é contaminado. Eu não posso aferir isso. Eu não posso dizer isso, só porque o solo é, entre aspas, virgem, né, nunca foi usado, nunca foi submetido a nenhuma ação humana. Eu não posso dizer isso, porque não é só a ação humana que pode poluir o solo. Existem ações naturais da própria natureza que podem vir a poluir o solo. Então, como diz essa frase, mesmo que não tiverem contato com o homem, poderão apresentar desequilíbrio por conta de elementos naturais, com valores superiores aos considerados normais. Então, você tem um padrão humano do que é considerado um solo saudável para o contato e para ser cultivado, por exemplo, usar como uma base de cultivo ou até de construção civil. Se determinados elementos ultrapassam aquele padrão estabelecido pelo homem, ele já é um solo poluído, mesmo que naturalmente. É interessante que essa introdução, então, de contaminantes no solo pode ocorrer a perda de uma ou várias funções daquele solo, dependendo do contaminante. E pode chegar, dependendo do tipo de solo, até as águas subterrâneas. Tá? E aí, essas fontes, né, várias fontes de contaminantes, podem ter uma consequência negativa, ou seja, para a saúde pública, para os ecossistemas e para o próprio recurso natural. Então, lembrando que o solo ele pode sofrer uma ação direta do homem para que ele seja poluído, mas pode ocorrer uma poluição já natural, inerente àquele tipo de solo, de acordo com as concentrações de elementos que ele pode conter. Então, as poluições conhecidas, por exemplo, do solo, são os principais tipos, né, que a gente tem. Defensivos agrícolas, em grande escala, né, jogados em grande escala. Em pequena escala, mas ano após ano, naquele mesmo local, recebendo uma carga pequena, ele tende a acumular. Fertilizantes, também, quando utilizados por longos períodos de tempo, por ano sobre ano, você vai saturando o solo com determinados fertilizantes, que alguns elementos são absorvidos pela planta e outros vão ficando, causando o quê? Uma elevação da concentração. Dependendo do tipo de planta que você produz, a planta absorve mais um nutriente, absorve menos outro, o que fica menos fica concentrado no solo. É por isso que é interessante também a rotação. A rotação também serve para haver uma variabilidade de uso desse solo. Tá? Então, isso também é muito importante que o homem faz, visando essa não monocultura. O descarte inadequado de metais pesados também pode proporcionar a poluição do solo. O descarte de componentes químicos sem o devido tratamento. Ou a contenção inadequada, que é bom que se fale aqui, tanto de metais pesados quanto de componentes químicos. Quando você não tem como tratá-los,
ou como reduzir esse impacto, então você tem que ter uma forma melhor de armazenar. E isso, se não for feito de maneira adequada, pode proporcionar a poluição. E o esgoto proveniente de atividades sanitárias do homem, não tratado, também provoca a poluição do solo. Ou existem outros tipos de poluição que não são menos importantes, são importantíssimas, que são descarte de componentes eletrônicos, porque os componentes eletrônicos contêm substâncias extremamente tóxicas. Lâmpadas fluorescentes, baterias e pilhas, fluidos hidráulicos, óleos de veículos, diesel, gasolina, etanol, ou seja, que são provenientes, por exemplo, de postos de gasolina, que podem chegar ao solo e poluir. Então, a destinação inadequada desses produtos em contato com o solo, eles podem se extravasar e esses poluentes são altamente tóxicos, podem vir a inutilizar aquela área para cultivo de hortaliças, para cultivo de outras plantas economicamente viáveis. Então, muito cuidado e sempre procurar ao seu redor, à sua vizinhança, ao seu bairro, locais, ambientes onde você pode fazer o descarte de todas essas substâncias de uma maneira segura e adequada. A poluição do solo, quando o solo é poluído, você pode ter efeitos diretos ou efeitos indiretos. Os efeitos diretos é a contaminação direta. Você tem o poluente entrando em contato direto com o solo num momento e afeta toda a microbiota e ele perpassa todo o solo, chegando a contaminar lençóis freáticos. É um efeito direto. O efeito indireto é aquele descarte irregular de materiais com prazo prolongado, ou seja, aos poucos esse material vai sendo eliminado. Você vai descaracterizando a estrutura natural do solo. Você vai reduzindo a produtividade até zerar o índice de produtividade daquele solo devido a um efeito indireto ao longo prazo desse descarte irregular de materiais. Então, você tem efeitos rápidos e efeitos a médio e longo prazo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando se trata de descarte, quando se trata de tratamento de resíduos que vão ser reincorporados ao solo. E aqui você tem os efeitos: alterações na qualidade da água, lixiviação de contaminantes de instalações industriais. Isso é muito grave, por exemplo, nesse período das cheias no sul, muitos locais em que estavam armazenados produtos tóxicos, a água proveniente das enchentes passou e levou e arrastou esses componentes químicos e houve um espalhamento. Isso é um efeito de médio e longo prazo muito longo, muito difícil de se tratar. Fugas de tanques de armazenamento, como eu falei, uma contenção inadequada com um material inadequado de contenção pode fazer com que produtos que são utilizados no nosso dia a dia, por exemplo, combustível, extravase no solo e polua. Deposição com impregnação de líquidos poluentes, ação direta de resíduos como lamas de esgoto sem o tratamento. Isso tudo, hoje nós temos um exemplo, infelizmente, do sul, porque a água invadiu tudo. Esgoto, sistemas de tratamento de esgoto, sistemas de contenção de poluentes e contaminantes industriais, tudo foi levado pela água e tudo se disseminou. Então agora há um processo de recuperação extremamente lento e da própria recuperação do solo. Produção e migração de gás em aterros. Então isso altera a temperatura do solo. Movimento de lixiviados por capilaridade. Então o material que estava mais abaixo, que estava protegido, começa pelo arraste da água, esse material começa a ficar mais próximo da superfície, sendo inclusive exposto. Se for um material mais tóxico, pode vir a aparecer. Então, esses efeitos a médio e longo prazo, pela ação da água, ação do vento, podem
ser prejudiciais na natureza. Você tem efeitos letais, efeitos subletais na fauna, na flora, na microbiota. Esses efeitos podem alterar a disponibilidade de nutrientes. Então, a planta pode não mais absorver determinados produtos e, com isso, deixar de produzir, reduzindo a sua produtividade ou produzindo um produto com menor qualidade nutricional. Tudo isso pode vir a ser a consequência de um solo que foi poluído. Então, estabelecimento de regras, medidas, você tem que ter para fazer esse controle. No Reino Unido, por exemplo, você tem concentração de metais pesados no solo. Para você trabalhar, é uma diretiva lá de 89, né? Você tem concentrações máximas de metais pesados no solo. Se você extrapolar, você não pode nem construir naquela região. Você precisa tratar o solo antes de iniciar uma construção. Então você tem até equipamentos como esse que são biosensores para você medir a qualidade desse solo. E aí, com isso, você determinar se aquele solo pode ser viável para construção ou não. Você usa um monitoramento como esse, né, aqui no Brasil, por exemplo, para você monitora a qualidade do solo para a agricultura, para a área da indústria, para a ocupação humana. Isso é importantíssimo, porque você usa determinados elementos para monitorar esse solo e dar a ele um aval do que pode ser feito sobre ele ou o que não pode ser feito sobre ele. Então, a qualidade do solo vai depender da sua capacidade de funcionar dentro daquele ecossistema, da produtividade agrícola biológica, de se manter a qualidade ambiental daquele ecossistema também, de promover a saúde humana, a saúde das plantas, saúde de animais, e você usa diferentes indicadores biológicos, físicos e químicos para saber do solo. A gente vai passar aqui rapidamente os indicadores biológicos, bioindicadores, né? Ou seja, você usa micro-organismos ou organismos que têm sensibilidades a diferentes fatores para indicar se aquele solo é bom ou não. Então, nematóides, por exemplo, eles têm uma sensibilidade muito grande que, dependendo do seu comportamento, né, você pode estudar todos os fatores, né, que o solo pode ser alterado, e aí você determinar se aquele solo é propício para uma coisa ou não. Então, o nematóide é um organismo utilizado como um fator biológico para monitorar o solo. Biomassa de micro-organismos também, você tem uma quantidade de micro-organismos ali, dependendo dos micro-organismos, dependendo da densidade deles no determinado solo, eu posso indicar se aquele solo tem uma determinada, vamos dizer assim, propriedade para ser utilizada para um determinado fim. Né? Respiração do solo, também baseado na produção de gás carbônico de micro-organismos, é a mesma coisa, dependendo dessa taxa de respiração, eu consigo monitorar o solo. Você tem a estrutura, né? Aí já é um fator físico, ou seja, densidade, porosidade, agregados no solo, resistência à penetração e à passagem de água, infiltração, aeração, umidade, são fatores físicos que podem ser medidos e com isso eu consigo determinar a qualidade daquele solo. Fatores químicos, a mesma coisa. O pH, a matéria orgânica que compõe o solo, a capacidade de troca de cátions, teor de fósforo, teor de potássio, teor de magnésio. Dependendo do tipo de solo e dependendo dos componentes do solo, eu posso indicar aquele solo para uma determinada ação ou posso dizer que ele é poluído naturalmente ou artificialmente através de ação do homem por conta das concentrações dos diferentes agentes químicos que podem estar presentes nesse solo. E aí, com isso tudo, você tem um índice de qualidade do solo,
que vai ser um fator determinante para depender do tipo de finalidade que você vai destinar àquele solo. Então, esse índice envolve fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos. E você tem a qualidade como um todo. Agora, para descontaminar, se o solo está contaminado, você pode descontaminar. Você tem a contaminação porque há uma fonte contaminante. Você tem a transferência de poluentes para aumentar essa área de abrangência do solo contaminado. E você pode ter indivíduos e bens ameaçados. Para esse tipo de ação, é preciso descontaminar. Você pode remover o indivíduo, remover o bem, remover a fonte de poluição, bloquear a via de transferência, ou seja, o que está levando aquele solo a ser contaminado, ou a implementação de processo de remediação, que é chamado descontaminação. In situ, que é no local, ou ex situ, você retirar o solo dali, levar para outro local, tratá-lo e devolvê-lo. Tá? Então, você tem aqui diferentes situações. O lixão, você trabalha com aterros, perdão, e aí você tem um aterro com curvas de nível bem delimitadas, para que não haja, por exemplo, como nessa foto inferior do lado esquerdo, um rompimento, né? Ou seja, um desabamento de toda essa área de contenção. Então, você tem que trabalhar com a situação de drenagem bem feita, escapamento de gás, como, por exemplo, no canto superior direito, esses tubos que servem para extravasar o gás. Então, você tem que tratar o lixo, por exemplo, nesse caso, de forma que não tenha problemas posteriores. Então, você tem aí, ó, sistemas de drenagem, olha, como nessa parte inferior esquerda, você tem todo o sistema de dreno em que os resíduos líquidos que escorrem desse solo são colocados em tanques e ali são tratados novamente, neutralizados para depois serem eliminados para a natureza. Isso é uma estrutura adequada, né? Você tem os problemas, por exemplo, cemitérios, né? Que é uma coisa assim muito importante. O contato da sepultura com lençóis freáticos. Você tem que minimizar esses impactos, tá? Você tem que minimizar o fato de escorrer o necrochorume, que a gente fala, né? Dos corpos humanos para o solo. Maneiras de impedir essa passagem. Então, isso é feito através de medidas sanitárias no próprio cemitério. Cemitérios mais antigos não tinham legislação para se seguir a respeito disso. Não era uma preocupação muito grande. Hoje já temos normativas para tratar disso e para evitar esse problema. Então, ações como, por exemplo, essas 4 que nós temos aí, né? A primeira, do lado esquerdo, né, vindo da esquerda para a direita, nós temos uma situação em que o necrochorume, o corpo enterrado direto no solo, e você tem aquela pluma, né, de contaminação chegando próximo do lençol freático, mas mesmo assim está localizado num ponto muito alto. O impacto é pequeno, mas há possibilidade. Já no central, naquele desenho central, é a pior das situações, porque você tem numa baixada, o lençol freático já está ali e o corpo é enterrado sem a devida proteção externa. Com isso, você tem o extravasamento do necrochorume direto no lençol freático. Já na opção C, já é um baixo risco, né? Por que é um baixo risco? Porque ele está numa cápsula em que há uma contenção. Então, esse é o ideal. E no outro extremo direito, também é alto risco. Por que é alto risco? Porque mesmo ele estando na camada de solo, mas vocês não veem uma proteção e aquela pluma de contaminação pode atingir o lençol freático, mesmo estando numa distância, tá vendo? É uma distância mais próxima do lençol. Então você tem médio risco, extremo risco, baixo risco e alto risco. Tá? Então,
a posição de um cemitério e a forma com que é feita a contenção dentro dos túmulos pode melhorar ou minimizar o impacto da poluição do solo. E é um problema cotidiano das nossas vidas, porque as pessoas morrem e são enterradas, a grande maioria, ainda. Postos de combustível, ou seja, o tipo de tanque, o tanque antigamente era de metal, sofria ação de corrosão, vazava. Hoje os tanques já são mais de material plástico, mas dependendo da compactação do solo ao seu redor, pode ser que ocorram rachaduras. Todo esse cuidado tem que ser feito. O sistema de que haja de ventilação, de escape de gás, da pressão formada dentro, ou seja, todos esses mecanismos que mostram aqui de possíveis problemas associados às soluções devem ser levados em consideração. Impostos de combustíveis e a própria tubulação de esgoto das residências ou os poços, né, que são construídos, poços em casa perfurados, para atingir o lençol freático. Então, todas essas medidas têm que ser tomadas visando a minimização dessas situações. Aqui, um exemplo, excito, ou seja, você tem uma máquina que retira o solo de um local, leva para outro e faz o tratamento. É claro que as tecnologias excito têm um maior custo, tá? Do que a in situ. Então, você tem aí a questão da eficiência. Maior eficiência, menor eficiência, maior custo e menor custo. Então, cabe ao ser humano analisar a situação e verificar qual que tem, buscar o equilíbrio, qual que tem a maior eficiência com um custo, nem que seja um pouco maior, porque o que vale mais é tratar e não apenas pensar na questão financeira. Então, isso vai do julgamento das pessoas responsáveis por esse tratamento. E as situações que nós vivenciamos aqui foi rompimento de barragens, ou seja, você acumula resíduos e depois você não tem como contê-los de maneira correta, ocorre o extravasamento e todo esse resíduo de minerais, de rejeitos, é levado para uma área de extensão muito grande, reduzindo assim a produtividade e acabando com a região, fora a mortalidade das próprias pessoas que sofreram pela ação física dessa avalanche e os efeitos a longo prazo da infertilidade do solo por conta dessa substituição das camadas superiores por mais camadas de solo praticamente infértil provenientes de rejeitos. Outra área de rompimento, né, que a gente presenciou há poucos anos atrás, Brumadinho, por exemplo, né? E aqui o lixo depositado em praias, em que você pode, com a ação e a conscientização humana, trabalhar para restabelecer um ambiente saudável numa cidade como essa. Ou seja, a ação da população podendo recolher esse lixo e transformando o ambiente num um ambiente limpo novamente e com uma qualidade de vida mais saudável, não só para nós seres humanos, mas para os ecossistemas diferentes. Então, visto isso, nós temos o solo, né, participando. É um recurso finito, limitado e não é renovável. A urbanização está crescente, você busca espaços. E o problema é que ela ignora a noção da importância do solo como suporte de vida. Vide essas mudanças climáticas que têm proporcionado situações para nós, seres humanos, podermos repensar. A degradação ou contaminação vão gerar consequências ambientais, sanitárias e econômicas. Então, há necessidade de se conscientizar da importância do solo e da importância de se desenvolver tecnologias eficientes para sanar esses problemas, porque eles podem gerar deficiência e problemas de doença à nossa saúde,
a saúde humana, saúde animal e saúde vegetal. Bom, gente, em caso de dúvidas técnicas, acionem o suporte. Para perguntas a respeito dessa temática, envie mensagem para o Telesaúde de Goiás. Eu agradeço e espero ter contribuído um pouco para essa visão mais macro sobre a importância do solo, junto com os micro-organismos e o nosso ecossistema como um todo. Muito obrigado.